você, querido filho, querida filha, nos acompanhando nesse domingo aqui, direto do Santuário do Pai das Misericórdias, nesse quarto domingo da Páscoa. Portanto, como o padre bem disse, domingo do Bom Pastor, e também encerrando o acampamento mariano. E é claro, querido filho, querida filha, que dá para a gente fazer uma analogia muito rica, uma congruência aí desses fatores todos que a liturgia nos apresenta, de maneira muito profunda, porque veja bem, nós estamos celebrando o domingo do Bom Pastor, e Jesus, nesse evangelho que é único em toda a Escritura, ele nos apresenta de maneira muito clara quem é o bom pastor e o que significa ter um bom pastor, ser cuidado por um pastor. Mas antes de entrar na reflexão acerca daquilo que a liturgia nos apresenta, antes de refletir sobre a realidade do bom pastor, eu quero começar com uma frase de São Luís Grignon Maria de Montfort, na qual ele nos afirmou o seguinte: São Luís Maria Grignon de Montfort: a quem Deus quer fazer muito santo, Deus o faz muito devoto de Nossa Senhora. Veja bem, São Luís de Montfort: a quem Deus deseja fazer muito santo, muito parecido com ele, ele o faz muito devoto de Nossa Senhora. Ele o faz um imitador de Nossa Senhora. Até mesmo porque, você sabe, dá um pouquinho de retorno do teclado aqui para mim, por gentileza. Pode colocar isso. Até mesmo porque você sabe que no Concílio Vaticano II, não existiu um documento específico sobre Nossa Senhora. Mas os padres conciliares, o Concílio Vaticano II foi proclamado por João XXIII, concluído por Paulo VI, um concílio muito importante, mas não é que eles deixaram de lado Nossa Senhora. Nossa Senhora estava presente em toda a reflexão do concílio, em especial no documento chamado Lumen Gentium, no número 8. Os padres conciliares ali disseram o seguinte: Maria é o perfeito tipo de igreja, ou seja, ela é o modelo de virtudes cristãs, o modelo perfeito de cristianismo ao qual todos nós devemos imitar. Nossa Senhora é um modelo do que eu e você precisamos ser, viver, fazer. Ela é um modelo para mim e para você, disse o Concílio Vaticano II. E, repito novamente, São Luís: quem Deus quer fazer muito santo, Deus o faz muito amigo de Nossa Senhora. Eu vou trocar aqui a palavra devoto pela palavra amigo. Deus o faz muito amigo de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela é aquela que nos forma, é uma das características de Nossa Senhora. Ela gerou Jesus no seu ventre, ela educou Jesus como mãe, e ela também recebeu de Deus, no livro As Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que Maria recebeu de Deus essa função, essa missão de formar no seu ventre os filhos e filhas de Deus para serem a imagem de Jesus, para imitarem o seu filho Jesus. Então Maria nos ensina, é bom demais, é boa coisa ser amigo de Maria, viu? É boa coisa imitar Nossa Senhora, porque imitando Nossa Senhora, nós estamos debaixo de uma proteção muito singular. Quando você se torna amigo de Maria, você de fato está debaixo de uma proteção muito especial, porque ela recebeu de Deus essa autoridade de intercessão para interceder, para nos guardar. Mas enfim, feita essa introdução, depois eu vou voltar com Maria no final da reflexão. Eu quero refletir um pouco sobre aquilo que a liturgia de hoje nos apresenta. Você sabe que depois que mataram Jesus, os discípulos ficaram com medo, mas Jesus ressuscitado apareceu, ora aqui, ora ali. Mas precisamente no dia de Pentecostes, naquela época a festa judaica do Pentecostes era chamada de Shavuot, que era a festa onde eles celebravam a aliança que tinha sido feita com Deus no Monte Sinai, através de Moisés, a entrega da lei. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e Pedro fez, primeira leitura de hoje, uma fantástica pregação, que disse a leitura que como fruto dessa pregação,
como fruto dessa pregação, 3.000 pessoas foram convertidas. E veja bem, naquela época não se tinha microfone como agora, não se tinha amplificadores de voz. Então, ou seja, o negócio foi tão contagiante que a impressão que dá é que um foi falando para outro, né? E a primeira leitura apresenta o seguinte, no versículo 37 da primeira leitura diz o seguinte, que eles ficaram aflitos de coração. E o original, o verbo original que foi usado ali, do grego com o qual o Novo Testamento foi escrito, é o verbo katanissô, que queria dizer o seguinte, não era só uma aflição, eles sentiam como que pontadas no peito, quando eles ouviram a palavra de Pedro. Eles sentiam uma contrição tão grande, quando eles ouviam as palavras de Pedro. Eles sentiam uma dor na alma, sabe? Katanissô, essa aflição. E aí eles perguntaram, ouvindo a pregação de Pedro, depois da pregação, o que nós devemos fazer, Pedro, para fugir dessa ira de Deus, uma vez que nós e as nossas autoridades mataram Jesus, que Deus enviou para nos salvar? E Pedro disse, cada um precisa ser batizado. Sendo batizado, buscando a conversão. Olha só que exemplo de pregação eficaz. A pregação eficaz é aquela que gera conversão. É aquela que gera mudança de vida para melhor, sabe? A primeira leitura nos traz esse evento fantástico. E Pedro depois, os Atos dos Apóstolos continuam narrando, com muitos sinais, pregando no poder do Espírito Santo, vai contagiando, convencendo milhares de pessoas que aderem àquela religião nascente ali, a partir da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, evento fundante quase que para a igreja se configurasse como nós a conhecemos, a partir dos relatos dos Atos dos Apóstolos. Mas na segunda leitura, o Salmo não precisa nem dizer, né? O Salmo que fala que Deus é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Mas a segunda leitura começa com uma afirmação fantástica e ao mesmo tempo que mexe com a gente. Olha só, versículo 1 da segunda leitura. Se suportais com paciência aquilo que sofreis, isso vos torna agradáveis diante de Deus. É esse o verbo. A segunda leitura está falando que para ser agradável a Deus, a gente precisa aprender a suportar as provações. Suportar com paciência a ingratidão. Suportar com paciência, aliás, o tempo difícil. E Maria é um exemplo fantástico de alguém que soube suportar aos pés diante da cruz, soube suportar quando ela não entendeu, soube suportar quando o cenário parecia incerto. Nós estamos vivendo, como famílias, pessoas, sociedade, igreja, um tempo que nos desafia. E nesse tempo a gente precisa desenvolver a virtude da resiliência, como Nossa Senhora. Resiliência espiritual, psíquica, emocional, nos nossos relacionamentos. A gente precisa suportar. Como alguém certa vez disse, aguenta firme, meu filho. Esse alguém é o fundador da Canção Nova, o Padre Jonas Abib, sempre nos ensinou, aguenta firme, minha filha, aguenta firme, meu filho. Suportar. Quem suporta com paciência se torna agradável a Deus. Por isso que Maria é agradabilíssima aos olhos de Deus. E a segunda leitura continua, no finalzinho da segunda leitura, veja bem, dessa carta de Pedro, diz o seguinte, que pelas feridas de Jesus, nós somos curados. Isso sinaliza o quê? Que ele realiza o ofício de bom pastor, dando a sua vida na cruz por cada um de nós. Você sabe que o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, lá no Antigo Testamento, existe um sermão que já falava dos pastores, no qual o autor sagrado, em nome de Deus, condenava os falsos pastores, os maus pastores, que exploravam o povo, que não levavam o povo para Deus, mas que eram gananciosos, que usavam o povo como instrumento para terem o que queriam. E essa segunda leitura faz um paralelo com essa citação de Ezequiel 34, mas dizendo, olha, Jesus é o bom pastor que nos salva através das suas feridas, ou seja, ele nos salva dando a sua vida. E aí nós entramos no Evangelho. Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, para nós hoje, em pleno século 21, em 2020, parece um pouco distante quando a gente fala de pastor e de ovelha, né? Na sociedade de Jesus, que era pastoril, que era bem agrária, era muito comum
Até hoje em Israel, quando a gente vai, a gente acaba percebendo ali, às vezes um pastor com as suas ovelhas ou cabritos, né? Para nós é muito difícil, mas quando Jesus está falando da figura do pastor, ele está refletindo sobre a figura de autoridade. E no domingo do bom pastor, nós precisamos refletir sobre a nossa figura de autoridade. Todos nós, de alguma forma, alguns mais, outros menos, exercemos alguma forma de autoridade. Você pai, você mãe, eu padre, você profissional, você político, você professor, você que coordena um grupo, que faz uma atividade, que exerce ali, na qual você exerce a autoridade. O Evangelho está nos mostrando, Santo Tomás de Aquino também falou sobre isso, que o modelo de toda autoridade é o Cristo bom pastor. Você quer ser um marido respeitado? Dê a vida pela sua esposa, nas pequenas coisas. Esse é o modelo de autoridade. Você quer ser um pai respeitado? Dê a vida pelos seus filhos, nas pequenas coisas. Você quer ser um padre respeitado? Dê a vida pelas suas ovelhas. Você quer ser uma esposa respeitada? Doe-se, sirva dando a vida. Claro, com inteligência, com limite, com respeito próprio, mas o modelo da autoridade, dizia Santo Tomás de Aquino, é o bom pastor, é a caridade do bom pastor. O nome já diz, se ele é bom, né, o adjetivo que define o pastor é que ele é um bom, é porque existia um mau pastor, maus pastores naquela época, né? Se o Evangelho está dizendo que Jesus é o bom pastor, é porque existiam maus pastores. E o Evangelho segue descrevendo as características desse bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. E sabe outra característica interessante que Jesus parece que bate em cima, né? Versículo 3 do Evangelho de hoje. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Olha, Jesus está dando um critério para que a gente descubra se a gente é discípulo dele ou não. Se nós estamos no rebanho dele ou não. Porque, filha, se você não escuta a voz de Jesus, não reconhece a voz do pastor, você não está sendo o rebanho de Cristo. E como eu disse, é difícil para a gente entender, mas eu ouvi o relato esses dias, num país bem pobrezinho, ali no leste da Europa, quase na Ásia, que é bem frio e ainda existem muitos pastores, né? País mais pobre. E diz que à noite, quando esfria muito, existe como que uma cooperativa, um lugar em comum, onde os pastores levam as suas ovelhas para dormirem, passarem a noite ali, abrigadas do frio, né? E é interessante que no outro dia cedo, segundo esse relato, não é que os pastores entram lá naquele redil e cada um vai catando a sua ovelha pela orelha ou amarrando, não. Cada um fica na porta e começa a chamar. Cada um fica na porta e começa a chamar. E a ovelha é um animal tão interessante que cada ovelha reconhece a voz do seu pastor e vai se agrupando do lado dele. Olha que interessante, que coisa linda, né? A ovelha reconhece a voz daquele pastor que cuida dela desde quando ela era criança. Ela era um bebezinho ali, né, melhor dizendo. E, segundo esse relato, no dia cedo cada um gritava. Claro que cada pastor tinha o seu jeito de chamar. Um cantarolava, o outro dava gritos. Mas as ovelhas se agrupavam do lado dele. É um critério para você e eu entendermos se nós estamos de fato sendo discípulos de Jesus ou não. Nós estamos ouvindo, sabendo reconhecer. A palavra, além de ouvir, o Evangelho diz, reconhecer. E eu vou dizer para você, filho, filha, são tantas as vozes que falam dentro de nós, é ou não é verdade? Ai, padre, é tão simples, então é só reconhecer a voz de Jesus? Ah, só. Se fosse assim, né? Só reconhecer a voz de Jesus. São tantas as vozes que falam dentro da gente. Sobretudo num tempo como esse que nós estamos vivendo. Que a gente não sabia, muita gente não sabia que era tão limitada como nós somos. Porque quando está tudo bem, a gente não pode ser aqui, fazer de conta que não está acontecendo nada. Eu não quero só falar do problema da pandemia, mas eu também não posso fingir, como padre, que ele não está acontecendo, né? Tem gente que fala só a palavra positiva. Tudo bem, eu vou falar a palavra positiva do Evangelho. Mas nós estamos vivendo um momento difícil, não dá para negar. Sabe? E quando está tudo bem, a gente não percebe o quanto que a gente é fraco, gente.
quanto que a gente é limitado, quanto a gente é impotente diante de certas coisas, a gente não tem o controle da vida, das coisas. Às vezes, nós temos fantasias de compensação, ilusões de onipotência, sobretudo quando a gente tem bem, tem dinheiro, ou tem uma condição, ou uma capacidade, né? Uma profissão boa, a gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente pode, mas vem uma situação como essa de uma pandemia e mostra o quanto que a gente é impotente, quanto que a gente é frágil como uma ovelhinha. A ovelha é um animal, um dos mais frágeis que existem, que facilmente é capturada pelo lobo, pelo urso, que facilmente cai num buraco e quebra a perninha, que tem uma visão muito limitada, precisa do pastor, sabe? E num tempo como esse, no qual tantos sentimentos estão vindo à tona dentro de nós, é ou não é verdade? Você fechado dentro de casa já há tanto tempo nessa quarentena, você com essa perda financeira, você empresário, você pai de família, você desempregado, você idoso, idosa, você criança, você doente. Quantos sentimentos vêm no nosso coração num tempo como esse? Você que não pode comungar, que não pode participar da missa, como a maioria de nós, né? E como a gente corre o risco, se a gente não vigia, de ouvir a voz do medo, não a voz do pastor. Como a gente corre o risco, se a gente não vigia, de ouvir a voz da ansiedade falando na nossa mente, no nosso coração, e não ouvir a voz do pastor. Como a gente corre o risco de ouvir a voz do desânimo. Quanta gente desanimada, que se entregou à preguiça, como eu dizia ontem na missa, à assídia, que é aquele pecado espiritual, a preguiça do bem, a preguiça de Deus, a preguiça de rezar, de buscar a Deus. Quanta gente ouvindo a voz do desânimo, padre, nada dá certo mesmo, a vida é assim. Quanta gente ouvindo a voz do medo, ansiosa, preocupada, agitada. Jesus está dizendo, você precisa ouvir a minha voz. Eu sou o bom pastor. Você que está dominado pelo medo, pela ansiedade, escute a voz do pastor, porque você só vai ter a proteção do pastor se você reconhecer a voz do pastor, se você obedecer, filho, filha, a voz do pastor. Se a gente não reconhece, se a gente não obedece, a gente não tem a proteção do pastor. E é difícil, porque muitas vozes mesmo nesse tempo, e em muitas circunstâncias, elas, sabe, explodem dentro da gente. Mais uma vez eu digo, é a voz do medo, é a voz da culpa, é a voz da inferioridade, é a voz do sentimento de incapacidade. Quanta gente se sentindo inútil dentro de casa, quanta gente se sentindo incapaz, quanta gente desejando a morte, infelizmente. É um disparate isso, porque Deus te criou para a vida e para uma vida em abundância. O versículo 10 do Evangelho hoje disse. Mas existe a tentação, o ladrão, o diabo, as suas feridas, as coisas do assaltante, do ladrão desse mundo, que é o inimigo, que querem roubar, matar e destruir. Existem muitas vozes dentro de nós. Por isso que Santo Inácio de Loyola ensinava que a gente precisa fazer o discernimento dos espíritos. E o que é o discernimento dos espíritos, filho, filha? Nada mais é do que a partir de uma atenta observação, perceber quais são as vozes que estão me dominando. Nossa Senhora é mestra, é mãe, e ela pode sentar agora aí do seu lado, você nessa cadeira, você nesse sofá, nessa cama, e ajudar você a separar o joio do trigo dentro de você, a separar o certo do errado, a separar a voz do pastor da voz do assaltante. Porque eu digo para você, se você e eu não ouvimos a voz do pastor, filho, nós vamos ficar doidos. Porque são tantas más notícias, e não só más notícias, são coisas reais, são problemas, são coisas que a gente está vendo, são situações difíceis, a gente se sente impotente, a gente se sente frágil. E outra característica bonita do bom pastor, é que o bom pastor, ele era especialista em defender a sua ovelha. Por isso que Jesus fala de dar a vida. Se aparecesse um leão, Davi mesmo no Antigo Testamento disse que ele enfrentou o leão e o urso para não deixar as ovelhas do seu pai serem devoradas. Existia o aspecto da defesa no pastor, mas existia também o aspecto da cura. Jesus é o bom pastor que defende você, mas que também cura as suas feridas. É tão bonita aquela imagem de Jesus como bom pastor que traz uma ovelha assim no pescoço, você já viu, que estava com a perninha enfaixada,
e ele traz a ovelha no pescoço, tipo carregando a ovelha ferida, curando aquela ovelha machucada pelas circunstâncias. Nossa Senhora é essa mãe. Eu vou usar essa analogia que para o tempo de hoje vai servir bem, né? É a divina enfermeira que pega você machucado e leva você diante do filho dela, na UTI, na qual o próprio Jesus é o cirurgião, né? É aquele que cura, é o bom pastor, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o príncipe da paz. Nossa Senhora é essa mãe enfermeira que pega os filhos machucados, as ovelhas feridas, as ovelhas ensanguentadas, as ovelhas destruídas. Talvez hoje você esteja precisando desse aspecto, do bom pastor que te defenda. Talvez você esteja hoje precisando escutar a voz do bom pastor, que como Jesus que chegou ali fora do sepulcro e gritou: Lázaro, vem para fora. Esse é o efeito da voz do bom pastor, é um efeito de ressurreição. Jesus chega agora no sepulcro no qual você se encontra e grita. Marta, João, Maria, Beatriz, Flávio, José, Francisco, Tiago, vem para fora. Mas também, além de ser aquele que te chama pelo nome, como diz o versículo 4, além de ser aquele que te defende contra os perigos, ele é o pastor que cura. Talvez hoje você, como eu dizia na missa ontem, esteja ferido, precisando de cura. E esses dias eu refletia sobre algo lendo um artigo que me chamou muita atenção, de um psiquiatra americano que dizia que por trás de todo adulto difícil tem uma criança ferida. Por trás de todo adulto ferido tem difícil, aliás, tem uma criança ferida. Quantos de nós feridos pela vida? Quantos de nós precisamos de cura para a criança interior, né? Porque veja bem, aquilo que você não cura, você carrega com você pela vida. É uma mochila, né? Que está pesando talvez sobre os seus ombros, sobre as suas emoções, sua mente, seu coração. Quanta gente ferida pelo pecado, porque o pecado nos fere, vai nos matando por dentro. Quanta gente ferida pela culpa, pelo desespero, pela ansiedade, pela depressão. Quanta gente ferida pela mágoa. A mágoa é cáustica, é um ácido que vai nos comendo por dentro, vai nos amargando. Pessoas magoadas consigo mesmas, porque você cometeu tantos erros. Você fez tantas coisas erradas, você se boicotou, hoje a tua vida não está melhor, talvez por culpa sua. Mas essa mágoa que você traz contra você mesmo está te consumindo. Talvez hoje você traga essa ferida profunda, essa mágoa contra você, essa mágoa contra aquela pessoa que abusou de você, contra aquele marido que te abandonou. Talvez hoje você trazendo o peso do mundo sobre as suas costas. O bom pastor está dizendo: vem aqui. Deixa eu pegar você no colo, deixa eu curar você. Mas o interessante é que às vezes é difícil para a ovelha alcançar onde o pastor está, porque é difícil, mas o pastor tem uma auxiliar fantástica. Nossa Senhora, que vai até você, que pega você e leva para o teu filho, para o seu filho, é melhor dizendo, né? Para o filho dela, Jesus, para que ele te cure. Mais uma vez eu digo, por trás de todo adulto amargo, por trás de todo adulto difícil, tem uma criança ferida. E é interessante, a gente precisa refletir sobre a forma como é construída, por exemplo, a nossa autoestima, a base da nossa personalidade. A gente é afetado pelas experiências que aconteceram na nossa vida, na nossa infância, na gestação da mãe. Talvez você, como criança, não estamos aqui para culpar os pais que fizeram o melhor, não é fácil ser pai e mãe, eles também tinham as feridas deles, mas a gente precisa reconhecer quais são as nossas feridas, né? Talvez você, como criança, não se sentiu qualificado, não se sentiu validado. Talvez você não sentiu que você era alguém bonito, importante, inteligente. Às vezes você traz essa ferida, sabe, desse sentimento de inferioridade, de incapacidade, porque não acreditaram em você. Ou talvez porque te superprotegeram. A superproteção de um pai e de uma mãe estraga muito, porque você está inconscientemente mandando a mensagem para o seu filho de que ele não é capaz de fazer as coisas, que ele não dá conta dele mesmo sozinho, que ele não é capaz, que ele precisa da mamãe babando, do papai babando, né? Talvez você tenha uma criança ferida dentro de você. Ferida por esse abuso que você não superou.
ferida porque você não foi acreditada, ferida porque você não se sentiu valoroso, você não se sentiu qualificado. E é interessante que quando a gente traz uma ferida, uma criança ferida dentro da gente, ferida por um sentimento de inferioridade, por uma frustração, por uma solidão, por uma perda, isso causa uma insegurança de base na maneira como a gente se vê, né? E a gente acaba criando aquilo que é chamado de estratégias de compensação, né? Ou estratégias compensatórias. Você já percebeu que tem gente que não consegue dizer não para ninguém? Está sempre querendo agradar todo mundo? Por quê? Porque no fundo tem uma voz dizendo assim na mente da pessoa, ó, você foi rejeitada lá na infância, lá naquela situação. Então agora você tem que agradar todo mundo para que ninguém te rejeite mais. É uma estratégia compensatória, inconsciente, né? A pessoa não sabe dizer não para ninguém. A pessoa não sabe se posicionar, quer estar bem com todo mundo. Só não fica bem consigo mesmo, porque quem quer agradar todo mundo acaba se desagradando no primeiro lugar, né? O não que você não sabe dizer para o outro é o não que você dá para você mesmo, para a sua saúde, para as suas emoções. Quem não sabe dizer não está sempre se auto-boicotando. Mas às vezes é aquela voz da criança ferida. Você tem que agradar todo mundo, você tem que dizer só sim. Talvez você seja uma pessoa assim, que não saiba dizer não. Porque lá no fundo tem uma ferida, uma criança ferida. Você não sabe dizer não para ninguém. Talvez você é aquela pessoa hiperperfeccionista, porque tem aquela estratégia compensatória na mente, dizendo assim para você, olha, você tem que ser perfeito em tudo, você não pode errar. Se você errar, você não vai ser mais a menininha bonitinha da mamãe. O menininho bonitinho do papai. Claro, eu estou usando a hipérbole, né? Mas é como se a voz daquela ferida que aconteceu lá na tua infância continuasse falando na tua cabeça. Mas Jesus é o bom pastor que conhece você, conhece a sua história, conhece as suas feridas, conhece o seu dilema. Talvez você esteja pensando, mas padre, não é somente essa situação da minha história, não. É o que eu estou vivendo agora nessa pandemia. Filho, o problema de hoje, ele só traz à tona o problema de amanhã, de ontem, aliás, que não foi resolvido. Quando a gente traz muita coisa dentro da gente, é como uma panela de pressão, uma hora estoura. E quando vem aquele vapor de uma vez, estoura. Então, o bom pastor está chegando até você hoje e falando, me entrega essa criança ferida dentro de você. Eu quero curar. Nossa Senhora está chegando até você hoje e dizendo, vem a mim, filho machucado, filha ferida, deixa eu te apresentar o meu filho. Nossa Senhora está chegando até você hoje que está confuso porque só está ouvindo a voz do medo, só está ouvindo a voz do pessimismo, só está ouvindo a voz da mágoa, só está ouvindo a voz do desespero. Nossa Senhora está dizendo para você, como aquelas avós, aquelas mães, né? Que sentam assim do lado e vai ensinando, né? Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Nossa Senhora quer ensinar você. Porque como eu dizia na missa ontem, é nos momentos mais difíceis que Nossa Senhora está mais pertinho da gente para nos levar ao bom pastor, para nos ensinar a receber a cura que vem do bom pastor, nós, ovelhas feridas. É mais nos momentos mais difíceis que Nossa Senhora está ao nosso lado para nos ajudar a ouvir a voz do bom pastor, a discernir a voz certa, a não se entregar à voz do desespero, à voz do medo. Gente, e é preciso desenvolver essa resiliência, porque nós vamos ter que suportar. Não tem outra palavra. A segunda leitura foi pedagógica. É suportar essa perda, suportar esse problema, você que é profissional da saúde, essa tensão, suportar o não estar indo na igreja agora, não entregar os pontos, é aguentar firme, meu filho, minha filha, é aguentar firme. Mas você não está sozinho. Nossa Senhora está com você. Gente, é nos momentos mais difíceis que Nossa Senhora está mais perto da gente, para nos levar ao bom pastor. Eu me recordava, hoje ainda eu falava com a minha mãe, um abraço para ela, um beijo no coração, mãe, se a senhora estiver assistindo, tenho certeza que está. Falava com a minha mãe e me lembrava, preparando essa homilia, de algo que a minha mãe só me contou quando eu disse para ela que eu queria ser padre. Eu acho que, mesmo na sua simplicidade, minha mãe foi muito prudente e falou, eu não vou falar isso para o menino, senão ele vai achar que eu estou sugestionando, né, dizendo que ele tem que ser padre, que ele tem que ser isso ou que ele tem que ser aquilo. Mas quando eu tinha aproximadamente 19 anos, depois de ter vivido uma adolescência muito conturbada, eu discerni 19 para 20 anos que eu queria ir para o seminário, depois de fazer uma experiência com Jesus muito forte, através da oração da minha mãe, que me ajudou muito, das pessoas que foram muito importantes na minha vida, na minha conversão, na minha caminhada. Eu tive um namoro e terminei esse namoro sentindo que Deus me chamava para o sacerdócio e fui falar para minha mãe.
Então a minha mãe me contou uma história, para ilustrar nessa história, que quando a gente sofre é quando Maria está mais perto da gente. Sobretudo você que é mãe. Não quero puxar a sardinha não, mas já estou puxando. Você que é mãe, você goza de um favor especial de Nossa Senhora. Saiba disso. Ela está pertinho de você. Sobretudo, mãezinha, quando você não sabe o que fazer com seu filho. Sobretudo, mãezinha, quando você se sente perdida. Quando você está sofrendo a depressão pós-parto. Quando você está tentando engravidar e não consegue. Maria está aí do seu lado, sentada do seu lado desse sofá aí, nessa cadeira. Abraçando você agora. E a minha mãe me dizia, eu não sabia da história, que quando minha mãe e meu pai se casaram, eles se casaram em 75. Nós somos do Paraná, a família inteira do Paraná. Mas o meu pai e minha mãe, recém-casados, decidiram mudar para São Paulo, uma cidade grande, né, naquela época. Dava muito, até hoje, né, as cidades grandes oferecem muito mais possibilidade de emprego, de tanta coisa. E eles se mudaram. Meu pai é caminhoneiro, graças a Deus, um homem muito trabalhador, toda a família. E ele conseguiu um emprego, só que como caminhoneiro ele viajava muito. E começaram a vida, ambos ali, em São Paulo, né? Moravam na Zona Sul. Cidade grande, a minha mãe e meu pai criados no interior do Paraná, até em lugar meio assim de colônia, né? Não acostumados com aquela loucura da cidade grande. A minha mãe particularmente não gostava. E a minha mãe teve a minha primeira irmã, que é a Cássia, que é 6 anos mais velha que eu. Teve a minha segunda irmã, que é 2 anos mais velha que eu. E ela ficou grávida de mim. Só que a gente não tinha muito parente próximo ali, né? Tinha um tio, mas que trabalhava muito também, viajando, né? Família todos de caminhoneiros. E a minha mãe me contou, nessa época, quando eu disse para ela que eu ia para o seminário, que quando ela estava com 5 meses de gravidez, me esperando, ela descobriu que a minha irmã mais velha estava com câncer. Um câncer fortíssimo no rim. Um tumor que, segundo os médicos, já tinha tomado o rim, tomado parte do tórax, e estava começando a tomar o estômago. Minha irmã tinha 5 anos, você imagina. E a minha mãe sozinha em São Paulo, aquela cidade enorme. E a São Paulo eu nasci em 82, né? A São Paulo de 81 para 82, não é a São Paulo de agora, né? De 2020. Então, uma cidade grande, com muitos desafios. Eu gosto demais de São Paulo, mas eu preciso reconhecer, não é? E os dois simples, começando a vida, não eram pessoas abastadas. Então minha mãe descobriu, grávida, imagina você que é mãe, né? A Sônia aqui que é mãe, com uma criança de 5 meses na barriga, que não sabia ainda se era homem, se era mulher, se estava saudável ou não, descobre que a outra filha está em câncer, e está com câncer, e recebeu essa notícia assim, ó, está com câncer, já está espalhando, e tem um tumor maior que uma laranja. E naquela época, o tratamento, você sabe que é evolutivo, né, vai melhorando, mas era muito agressivo, gente. A radioterapia, a quimioterapia, era quase expor a pessoa a uma radiação sem precedente. Você imagina isso há 38 anos atrás, né, como não era. 37, melhor dizendo. E a minha mãe me contou que ela começou a cuidar da minha irmã e o meu pai não podia parar de trabalhar, porque a gente não era rico. Se ele parasse de trabalhar, a gente não ia comer. Ele viajava. E ele disse para minha mãe, olha, meu amor, você vai cuidando da menina, vai fazendo o seu melhor. Tinha uma moça que ajudava a minha mãe a cuidar da minha outra irmã, e eu vou viajar. E minha mãe foi para o hospital, cuidando da minha irmã, e a barriga crescendo. E chegou um momento no qual o médico disse para ela, olha, dona Bárbara, a partir de agora, a senhora não pode mais acompanhar a sua filha, porque a senhora está gestando uma criança. E a sua filha, a partir de agora, vai começar a tomar banho, bem dizer, de radiação. Como eu disse, naquela época era diferente. Uma gestante não podia estar lá. Não era intravenoso como hoje, uma injeção. Era o banho mesmo, radioativo, né? Eu não sei tecnicamente explicar, mas minha mãe, do jeito dela, me explicou. Então o médico disse, você não pode estar mais com a sua filha. Eu sei que é triste, mãe, mas você vai matar essa criança. Agora se coloca no lugar da minha mãe, você que é mãe. Ou você que não é e pode imaginar. Sozinha numa cidade enorme. A mãe dela a quilômetros de distância, lá no Paraná. Grávida de uma criança, sabe? A outra filha morrendo, o marido viajando. E ela tinha que pegar ônibus para ir até o hospital. Minha mãe desesperada, não sabia o que fazer. Sabe o que ela fez? A melhor coisa possível e imaginária que uma mãe pode fazer. Ela me conta que ela estava num hospital chamado Nossa Senhora de Nazaré. E ela chegou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Olhou para Nossa Senhora como que dizendo assim, e aí mãe,
O que eu faço agora? Somos só nós. Para onde que eu vou? Aí que eu digo que Maria escuta, ajuda a gente a escutar a voz do pastor, né? Parou diante da imagem de Nossa Senhora, rezou um pouquinho, olhou para a imagem de Nossa Senhora, e parece que na imagem, pelo que eu entendi que a minha mãe me disse, né? Nossa Senhora estava grávida ainda, imagina. Minha mãe olhou para aquela imagem, colocou a mão na barriga e disse o seguinte: Virgem Maria, a partir de agora, essa criança que está no meu ventre, eu não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei se está vivo, se está morto, a partir de agora ela colocou a mão na barriga e disse: essa criança é tua, eu consagro a você. Eu não vou mais cuidar porque eu não posso, eu não consigo. Eu não vou abandonar minha filha para morrer sozinha. Eu não vou, eu não posso. A senhora é mãe, a senhora sabe o que eu estou dizendo, a senhora viu seu filho morrer, a senhora está comigo. Claro que a minha mãe não falou com todas essas palavras, na sua simplicidade, né? Ela fez o mais importante, olhou para Maria e disse: mãe, me ajuda. E ela me consagrou a Nossa Senhora, ali diante daquela imagem. Disse para Nossa Senhora: olha, é teu. E diz a minha mãe que depois disso ela seguiu cuidando. Deixa eu ficar aqui pertinho da mãe. Ela seguiu cuidando da minha irmã. E a minha irmã foi tratando. E a gravidez foi acontecendo, né? Minha mãe, tadinha, não conseguiu dar tanta atenção para a gravidez. Não é que ela foi desleixada, mas ela não conseguiu. Se coloca no lugar, né? Sozinha, marido viajando, longe da família, filha morrendo. E a minha irmã estava de mal a pior. E a minha mãe começou a rezar todo dia com Nossa Senhora e fazer promessas a Nossa Senhora, consagrando eu, que estava ali sendo gestado, e a minha irmã, que estava ali naquela situação difícil. E conta minha mãe que a situação da minha irmã foi ficando muito difícil. Ela tinha que fazer 20 sessões de radioterapia, mas ela só conseguiu fazer 19. E quando a minha mãe estava para se internar, para dar a luz para que eu nascesse, o médico disse: mãe, é a hora da gente operar a sua menina, a Cássia. Você nos autoriza? Não tem o que fazer, mãe, o tumor está muito grande. E a minha mãe de novo foi diante da imagem de Nossa Senhora, falou: Maria, somos nós, me ajuda a escutar a voz do bom pastor, né? Claro, eu estou contando do jeito como eu entendo, né? Talvez tenham detalhes que a minha mãe sabe melhor que eu, mas foi assim que ela me contou que eu consegui aprender a entender. E, gente, sem brincadeira, a minha mãe me conta que o dia que ela se internou para dar a luz de mim, para que eu pudesse nascer, no mesmo dia ali, na mesma semana, a minha irmã fez uma cirurgia e tirou um dos rins onde estava. Tumor. Diz que tinha 700 gramas, mais de 700 gramas o tumor cancerígeno no rim da minha irmã. Ela tirou um dos rins, ficou só com um. E seria muito difícil ela escapar daquela situação. Mas eu vou dizer para você. Os médicos, a médica que cuidava da minha irmã, que é muito amiga da minha mãe sempre falou muito dela, até hoje não sabe explicar certamente assim, cientificamente, o que aconteceu com a minha irmã. Tirou o rim, mas tinha outros problemas, o câncer estava se espalhando. O dia que a minha mãe recebeu alta para ir embora comigo para casa, a minha irmã recebeu alta e foi embora junto com a gente. Foi embora junto com a gente. Claro que ela continuou tomando medicação, fazendo o tratamento, mas ela foi sendo curada. E olha, eu vou dizer para você, a minha irmã era para ser uma mulher feia, deformada, não poderia ter filho por causa de tudo que ela passou. Ela tem 2 filhas, lindas e perfeitas. E não é porque é minha irmã, não, mas é uma das mulheres mais bonitas que eu já conheci. E você vê como que a intercessão de Nossa Senhora
é eficaz, além do filho da minha mãe ter nascido, que sou eu, nasceu assim desnutrido, com 2 metros, calçando 46, comendo igual um leão, né? Para dizer da eficácia da intercessão de Nossa Senhora. E a minha mãe não tinha me contado, mas na minha adolescência, eu já contei meu testemunho aqui várias vezes, tive momentos muito difíceis, comecei a usar droga, infelizmente muito novo, não tenho vergonha nenhuma de dizer, comecei a usar droga com 11. Para 12 anos e comecei a aumentar o uso de drogas, e quando eu tinha 15 anos, para encurtar a história, né? Eu tive um coma ali por causa de droga, um coma meio que misturei algumas drogas, enfim, bebida. E minha mãe e meu pai foram me buscar no hospital, fui expulso da escola por causa de droga, meio que expulso do time, sabe? Comecei a dar muito trabalho, e a partir desse dia, todo dia quase que eu chegava em casa de madrugada, chapado, chamando Jesus de Genésio. Eu abria a janela, abria a porta da sala, quem eu encontrava era minha mãe ajoelhada com o terço na mão, dizendo assim: eu estou rezando por você. E o dia que eu falei para ela que eu ia para o seminário, ela me contou que quando eu era drogado, estava na rua usando droga, disse que ela rezava o terço e falava assim: Nossa Senhora, lembra que eu te dei? Agora cuida dele. Eu já te dei, você cuidou, você fez nascer, agora ele é teu, Maria, cuida dele. A Nossa Senhora não resiste à intercessão de uma mãe aflita. Nossa Senhora não resiste à intercessão de uma mãe desesperada. Minha mãe dizia. Aí quando eu falei para minha mãe, graças a Deus, com 17 anos eu fiz um retiro na igreja, depois de muita oração da minha mãe, ajuda de muita gente boa, tive o meu encontro pessoal com Jesus, fui batizado no Espírito Santo, me libertei das drogas, né? Mas quando ali com 19 para 20 anos eu fui dizer para minha mãe que eu queria ir para o seminário, aí ela me contou toda essa história. Só ali, olha só, ela me respeitou, né? Não sei se antes também eu ia querer ouvir, naquela vida doida, né? Mas ela me contou essa história. E ela no final falou assim: Nossa Senhora, eu te dei, mas eu não sabia que você ia levar assim também. Sabia que você ia levar de vez, né? Porque já que ela deu, Nossa Senhora pegou, tanto que eu sou padre consagrado a Nossa Senhora, consagrado a Jesus, só de Deus, né? Ou seja, tudo isso para ilustrar, eu tenho certeza que se esse rincão tivesse cheio aqui, a gente já estaria aplaudindo Nossa Senhora, né? E eu confesso que estou emocionado, você está vendo que eu estou tentando aqui, né, não parar, não chorar, não parar a reflexão. Mas tudo isso para dizer que quando você confia em Nossa Senhora, quando você pede a ajuda de Nossa Senhora, quando você reza para ela, quando você se confia à Mãe de Deus, que é a nossa mãe também, ela sempre vem em seu socorro. Ela sempre vem no seu socorro, em seu socorro. Nossa Senhora é a mãe da igreja, disse Paulo VI também no Concílio Vaticano II. E ela é a tua mãe. Você, mãe, com filhos igual o padre Adriano Zandoná antes da conversão, e olha que eu dei trabalho, gente, só via rock satânico, plantava maconha no fundo de casa, escondida da minha mãe. Tinha os namoros, tudo errado, quase fui pai novo, tudo que você achar de ruim. Mas o que é de Nossa Senhora? Quando uma mãe, você não tem noção da tua autoridade espiritual sobre o teu filho. Pai, você não tem noção. Coloca a mão sobre essa criança, sobre esse filho que está na droga e reza, consagra, fala: Maria é teu. Você talvez não está vendo, a ação de Nossa Senhora é discreta. Mas quando a gente consagra, ela sempre age em nosso favor.
Você mãe, você pai, você doente, você lutando contra o vício da droga, você desempregado, você não está sozinho. Você tem mãe. A mãe que vai te levar a Jesus, bom pastor, para curar suas feridas. As feridas da tua alma, a criança ferida dentro de você. A mãe que vai levar você ao bom pastor e vai te ensinar a ouvir a voz dele.